Uma das coisas que eu acho mais interessantes quando a gente começa a ler muito a literatura inglesa do século XVIII, o século da formação do romance inglês, e que o romance inglês está se desenvolvendo, se construindo, é você perceber que tem tendências aparentemente conflitantes sendo vistas, sendo encontradas ao mesmo tempo, caminhando juntas ao longo do século XVIII. Que este, segundo a Sandra Guardini Vasconcelos, é o século da formação do romance. Outros teóricos também falam que esse é o século em que o romance inglês está se construindo. E aí o que a gente tem? Uma primeira tendência é o fato de que esses escritores eles têm que lutar contra a má reputação do gênero ao qual eles estão se dedicando. O romance é um gênero novo e ele é mal visto, ele não é respeitado. Para alguns ele é um gênero literário bastardo. E assim, o que a gente vai encontrar muitas vezes nas introduções ou prefácios desses romances ingleses do século XVIII? Uma espécie de justificativa do autor quase que se desculpando por estar escrevendo romance. Ele tenta justificar o que ele está fazendo, que ele tem um propósito moralizante, um propósito edificador. Enfim, ele tem um pretexto, de uma certa forma até extra-literário, para estar escrevendo um romance. E aí, é comum você encontrar esse tipo de justificativa no início, nos prefácios ou introduções aos romances ingleses do século XVIII. Você tem escritores que até assumem esse propósito edificante de uma forma bem explícita e bem determinada. Por exemplo, no primeiro romance do inglês Samuel Richardson, Pamela, que sai em 1740, a gente tem o Richardson colocando bem claro aquilo que ele vai contar numa carta, que é a vontade dele, onde ele diz que a instrução é a pílula e o divertimento ou a diversão é o dourado. O que ele quer dizer com isso é que ele tem um propósito, ele tem uma mensagem para passar, ele tem um sentido de edificar, de ensinar, de compartilhar o ensinamento com os seus leitores, mas ele sabe que para ele fazer isso, ele vai ter que apresentar isso de uma forma literária, de uma forma agradável, enfim, através de um entretenimento, que é o romance. E aí você tem uma história, você tem peripécias, você tem intrigas, você tem personagens com os quais o leitor vai se envolvendo e torcendo por eles. Essa é a diversão, esse é o dourado. E enquanto você acompanha a história, você tem a pílula, que é a instrução. Aquilo que o autor, no caso aqui o Richardson, pretende passar através da história, do romance. E ele não é o único, mas é um dos que faz isso mais conscientemente, tá? Agora a gente pode encarar muitas dessas justificativas desses escritores como realmente uma forma deles se firmarem como romancistas e se firmarem como autores de um gênero que não é respeitado pela crítica, que não é visto com bons olhos. Tá, isso em 1740. Mas ao mesmo tempo, poucos anos depois, 12 anos depois mais especificamente, na Arabella, da Charlotte Lennox, outra inglesa, um romance de 1752, o que a gente tem? O romance está se formando. Mas você tem uma escritora apresentando uma história onde ela vai meditar sobre o escrever e o ler romances. E esse tipo de reflexão sobre o gênero, ou qualquer outro gênero, só seria possível de acontecer, em princípio, quando esse gênero já está definido. Ele já está totalmente formado. E isso ainda não aconteceu. Este é o século em que o romance inglês está se formando, o 18. Mas aí você tem as duas tendências caminhando juntas. Uma tendência de justificação do gênero que não é respeitado, que é mal visto, né? Que tem até nomes pejorativos para se falar dele e para se falar de quem escreve e de quem lê. E você tem um romance que já está meditando em cima do fazer romances e da leitura de romances. Será que é bom ler romances? Será que alguns romances podem fazer mal? São todos os romances ou só alguns tipos de romances?
A gente também tem aqui dentro do Pamela, nesse século de formação, de construção do romance, técnicas que você já vai ver muito mais tarde na história da literatura. Por exemplo, a técnica da história dentro da história. Tem um momento que um dos personagens começa a contar uma história que se adequa ao tipo de história que a heroína gosta tanto, que a Arabella gosta tanto. E essa história que ele conta é perfeitamente retirável do romance como se fosse uma outra história. A técnica da história dentro da história vai se tornar uma coisa muito comum mais tarde na literatura. Esse tipo de meditação que é quase metaficção, que é você fazer uma reflexão sobre o escrever e no caso aqui também sobre o ler romances, também é uma técnica mais moderna que a gente vai ver mais no início do século XX, tá? Em romances como Contraponto, do Huxley, como Os Moedeiros Falsos, do Gide e outros. Então, você tem uma tendência de construção, de início, quase que de desculpa, de insegurança, e ao mesmo tempo uma amostra de algo que só vem mais tarde na história da literatura, de uma forma muito maior, muito mais, vamos dizer, elaborada, muito mais sofisticada do que a Lennox faz aqui, mas que é, na verdade, um passo além, que você só se imaginaria que se desse depois que o gênero já está definido. E no século XVIII ele ainda não está. E é por isso que alguns críticos dizem que você lendo a literatura inglesa do século XVIII, você tem uma impressão de amplitude, de criatividade, de explosão de direções que você acha que o romance pode ir para qualquer lado, para qualquer parte. E isso é muito estimulante.